Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje é, nosso último dia de aula e a gente vai terminar, nosso conteúdo de história para nossa avaliação. A gente vai fazer revisão semana que vem, tá? E nossa avaliação vai ser na outra semana. Então, semana que vem a gente já vai estar em revisão para avaliação da outra semana, tá bom? Então, vou começar explicando, falando aqui um pouquinho do segundo reinado. A gente já aprendeu, sobre o primeiro, então agora a gente vai falar do segundo reinado, que durou, de 1840 a 1889, durou bastante tempo. Essa foto aí é de Dom Pedro II, né? Parece que na sua juventude ele era desse jeitinho aí. Então a gente vai ler. O segundo reinado começou em 1840, com a mudança na Constituição, que declarou a maioridade de Pedro de Alcântara, né? E ele se tornou imperador, chamando-se Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade no território brasileiro, o que? Evitar a divisão, né? O segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Pedro II nomeou políticos dos partidos conservador e liberal para formar o ministério. Nesse período, aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. Então, ele já chegou tomando algumas providências, para evitar confronto e essa divisão aí em relação a território brasileiro. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira em Pernambuco. O que é sufocar? É mandar tropa, é impedir, né? Então vamos lá. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por transformações importantes, tá? Surgimento das indústrias, construção de estradas de ferros, instalação de usinas, criação de estaleiro para construir navios, modernização dos meios de comunicação e de transporte, desenvolvimento dos correios, melhoramento dos portos, criação de várias escolas, iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, instalação de cabo teleférico subligando, o Brasil à Europa, desenvolvimento da agricultura, principalmente do cultivo de café. Então, assim, foi um período cheio de novidades, cheio de coisas novas, né? O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alencar, Machado de Assis, ao poeta Casimiro de Abreu e Castro Alves. Gente, são grandes escritores, tá? Grandes poetas. Vocês já devem ter falado um pouquinho de Machado de Assis. Na pintura, destacaram-se Vitor Meirelles e Pedro Américo. Na música, destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. O produto mais importante nessa época era o café, conhecido como ouro negro, que era, carro-chefe também da exportação para outros países. O café foi trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará e trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do país, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. O governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. Olha que coisa, né? Dom Pedro era tão novo e conseguiu governar tão bem o país naquela época, né? Parece que hoje em dia a gente está precisando de um Dom Pedro de novo aqui. O Brasil participou de algumas lutas armadas com outros países, porém, a mais longa foi a Guerra do Paraguai. A gente vai falar um pouquinho da Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança. Então, se perguntar o que foi a Tríplice Aliança, né? Essa luta
ao lado de Argentina e Uruguai, na Guerra do Paraguai, tá bom? O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e independente das nações europeias. Seu objetivo era obter uma saída para o Oceano Atlântico para ampliar seu comércio marítimo. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar um navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai, que, assim como o Rio da Prata e Paraná, era utilizado pelos quatro países para comércio de mercadorias. Solano Lopes ainda ordenou a invasão do território brasileiro e argentino. Era uma situação de muita batalha, né, gente, nessa época. Hoje a gente tem, assim, leis, regras, né, coisas já determinadas para que não haja esse tipo de coisa, e ainda há, né? Após 6 anos de batalha, o Paraguai é um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e a economia foi destruída. Parte do seu território passou a pertencer aos países adversários. Então, assim, o Paraguai perdeu muito mais do que ganhou nessa guerra, né? O Brasil No Brasil, o governo imperial contraiu uma dívida com a Inglaterra, pois uma grande quantia de dinheiro foi gasta com a guerra. A popularidade de Dom Pedro caiu, aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas ganharam as ruas. O que são ideias republicanas? São pessoas que apoiam a proclamação da República, tá? Que queriam, né, não mais uma monarquia, e sim uma república. O caminho para a República já começava a ser desenhado, né? Essa questão aí desse apoio ao voto para a gente escolher nosso presidente. Próximo agora, então, é o exercício, tá? Número 1. O segundo reinado começou com a declaração de maioridade de Dom Pedro de Alcântara, em julho de 1840, quando se tornou o imperador Pedro II. Com que idade Pedro II assumiu o trono? 16 anos, 14 anos, 15 anos? 2. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Quanto tempo durou o segundo reinado? Você vai colocar aí 40 anos, 60 anos, quase 50 anos. 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A. Para promover uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou para o ministério políticos dos partidos conservador e liberal. B. As revoltas liberais que aconteceram nas províncias de São Paulo e Minas Gerais foram vencidas pelas tropas de Solano Lopes. C. Durante o governo de Pedro II, houve a modernização dos meios de comunicação e transporte. D. A cana-de-açúcar era o principal produto econômico do segundo reinado. E. Pedro II incentivou a cultura brasileira, dando destaque a vários escritores, pintores e músicos. F. O café ganhou grande importância econômica durante o segundo reinado. Aí vocês vão colocar aí para mim, tá? 4. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870. Neste conflito, o Brasil lutou ao lado de mais dois países, formando a Tríplice Aliança. Quais foram esses países? A. Argentina e Bolívia. B. Uruguai e Peru. C. Argentina e Uruguai. D. Argentina e Peru. Vocês vão colocar aí. 5. Vão completar, né, o diagrama usando apenas vogais, tá? E depois vão preencher as lacunas. A. Pedro II governou por quase meio. B. Segundo reinado foi um período de grandes realizações nas, na. C. O Brasil participou nesse período da Guerra do Paraguai. Vocês vão escrever também. E agora, não menos importante e não menos devidamente, sendo um assunto de extrema relevância, né, que é a abolição da escravatura.
A gente vai começar a ler a página 79, entender, eu vou falando alguns pontos, tá? No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais mais pesados, né? Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena, que falhou, que não deu certo, porque o indígena ele conhecia bem a mata, ele conhecia bem o território, então ele fugia, né? Porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas, tá? Então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil, né? Através dos navios negreiros, né? Foi isso que aconteceu, né? Então vamos lá. Os negros eram trazidos da África e transportados nos porões de navios negreiros. A gente já estudou essa parte da chegada deles aqui no Brasil, né? Eles eram vendidos como se fossem mercadorias, né? Onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e por senhores de engenho, tá? Então, eles eram comprados como se fossem mercadorias. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias, né? Eram tratados com violência, não tinham direitos nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Dormiam nas senzalas, barracões escuros, sem conforto e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas, que deram origem aos quilombos, locais onde os negros, né, fugidos, eles viviam. O maior quilombo foi o dos Palmares, né? De Zumbi dos Palmares como líder. Na metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, tá? Que era de abolir a escravidão, tá? Eles defendiam a abolição da escravatura para terminar com esse processo, para terminar com esse período. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. E eles eram inteligentes, né? Eles eram intelectuais daquela época. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos, não por ter bondade, mas por interesse próprio. A Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar para serem vendidos na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção de açúcar diminuiria e ela ganharia concorrência comercial na venda do produto. Assim, sem escravos, eles teriam que pagar pelos serviços das pessoas a partir daquele momento. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Em 1850, criaram a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou, né, com o tráfico de escravos e o comércio, tá? Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade aos escravos, aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário da sua mãe até 21 anos, tá? Mas ele era livre, tá? É isso aí que vocês têm que entender. Em 1885, criou a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe. Libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Bacana, né? E em 1888, por fim, né, foi assinada em 13 de maio, né, pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai enquanto ele estava viajando. Ela aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Então foi a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II.
Essa fotinha aí é da Dona Isabel, ó, princesa imperial do Brasil e regente do Império, quando da assinatura da Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora, tá? Princesa Isabel ficou conhecida como a Redentora por ela ter assinado essa lei tão bondosa para os escravos, né? Uma lei assim que fala da bondade, né, e do cuidado que as pessoas merecem ter. Pessoas não devem ser tratadas como mercadoria nem como qualquer coisa. Então, ó, a Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro, sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo, tornando-se escravos da miséria. Então, assim, eles não estavam dentro da fazenda trabalhando, eles ficaram sem emprego. Abolir a escravatura serviu para que eles não fossem comercializados, mas não deu a eles condições de vida, né? E uma curiosidade: com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, pessoas que vêm de outros países, mão de obra assalariada, né, vindo de outros países, que muito influenciaram na cultura brasileira. Como é que eu vou dizer? O que que é assalariado? É que recebe um salário. Então, eles tiveram que passar a pagar essas pessoas para trabalhar para eles, né? E começou assim o setor de prestação de serviços, né? Número um. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que aos poucos conseguiu aprovar algumas leis que beneficiaram os escravos, numere de 1 a 4, de acordo com a ordem que as leis foram aprovadas. Vamos lá. Acabou com o tráfico de escravos da África para o Brasil. Libertou todos os escravos com mais de 65 anos. Aboliu a escravidão no Brasil. Deu liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de 28 de setembro de 1871. 2. Quem assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Você vai colocar aí também. E 3. Converse com seus colegas, com seu professor, no caso, não vai ter como, né? Sobre os motivos que contribuíram, aí vocês podem pesquisar, tá? Motivos que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Depois, escreva abaixo suas conclusões. Então, assim, tenta pesquisar os motivos que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Tá bom, gente? Um beijo, tá? Essa foi a nossa atividade. Fiquem com Deus, façam as atividades bonitinho, tá?